Bom dia, meus queridos do sexto ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos começar o nosso livro 3, tá? Espero que estejam todos com ele em mãos, né? Nós vamos começar a unidade 3, que refere-se ao livro 3, capítulo 1, sobre os sentidos, né? Os órgãos do sentido, tá bom? Então vamos lá. Página 260, tá? Nós vamos falar hoje sobre os sentidos, né? Então, a percepção, né, do meio externo e do próprio corpo, ele é captado, né, pelo nosso sistema sensorial, tá? Vários estímulos, tanto externos quanto do próprio corpo, são captados por células sensoriais. Existem alguns receptores sensoriais, né, que são aqueles receptores que vão estar relacionados a determinados estímulos, como os mecanorreceptores, que são receptores que vão ser acionados, né, no momento de pressão, tensão, vibração e também o equilíbrio. Os fotorreceptores são aqueles sensores que vão estar relacionados, né, com a recepção de luz. Tá? Temos os termorreceptores, termo vem de temperatura, né? Então são aqueles receptores que são capazes de captar as sensações de calor e frio. Temos os quimiorreceptores, que são aqueles receptores que são acionados em detrimento às substâncias, estímulos químicos. E temos os nociceptores, que são aqueles acionados quando temos uma sensação de dor. Tá? Então, nesse capítulo, né, dessa unidade 3, nós vamos trabalhar no capítulo 1, os órgãos do sentido. E quais são os sentidos do corpo humano? Nós temos a visão, o tato, a olfação ou olfato, né, a gustação ou paladar e a audição, tá bom? Então, vamos começar hoje aqui com a visão, né? O primeiro sentido é um dos mais importantes do nosso corpo e os órgãos que são responsáveis pela visão são os nossos olhos, né? Captam estímulos luminosos, né, que vão chegar até a parte do fundo do nosso olho, vai ser encaminhada essa luz para o nosso cérebro e ele vai interpretar essa mensagem, né, que vai chegar lá no cérebro como uma imagem. Então, os olhos, eles ficam localizados dentro da nossa órbita ocular, ou seja, da cavidade óssea, né, dos ossos da face, e ele apresenta várias partes. Então, aqui a gente vai começar estudando com a córnea, né? A córnea, gente, é essa membrana aqui transparente que ela recobre a íris e a pupila. A íris é essa parte aqui colorida do olho e a pupila é essa parte aqui que permite a entrada de luz, aquela partezinha escura que fica no meio do olho. Então, a córnea é essa membrana transparente que recobre tanto a íris quanto a pupila. Qual é a função dessa estrutura? Ela ajuda a direcionar os feixes de luz que vai incidir aqui no olho, tá? E encaminhar essa luz para a retina, que está lá na parte mais interna do olho, que vai ser responsável pela formação da imagem, ok? Bom, aqui a gente tem, né, não sei se vocês já ouviram falar em transplantes de córnea. A gente tem aqui a córnea que foi retirada, né? E que está sendo colocada, essa aqui foi retirada de uma pessoa que está sendo colocada essa outra, né? E a córnea, existe o transplante de córnea, né? Determinadas pessoas têm um problema na córnea e precisam receber uma nova córnea. E isso através da doação que é feita de pessoas, né, que autorizam quando morrem, né, esse transplante, essa retirada de córnea da pessoa que teve o óbito para ser transplantado para uma pessoa que realmente precisa, tá? Bom, agora a gente vai falar da íris. A íris é essa parte aqui colorida do nosso olho, tá? Ela fica por baixo da córnea, tá? Ela possui aqui no centro um orifício, que é a pupila, né, que em determinadas condições pode estar menor ou maior, né? E a íris, ela tem músculos que controlam tanto a abertura desse buraco aqui, né, desse foco, tá, que é a pupila, que permite a entrada de luz no olho, como também controla a entrada da luminosidade. Então, se ela dilata, a pupila permite a entrada de mais luz no nosso olho. Quando ela contrai, esses músculos aqui da íris contraem, a pupila também diminui de tamanho, permitindo uma menor entrada de luz no nosso olho, tá? Bom, a pupila, né? A pupila a gente tem aqui duas imagens, uma pupila bem contraída, bem pequenininha, tá? E aqui uma pupila bem relaxada, né? Dilatada, tá?
A pupila, ela é também conhecida, né, como menina do olho. É ela que regula a entrada de luz no nosso olho. Então, quando ela está bem aberta, nesse caso aqui, bem dilatada, né, isso acontece geralmente quando estamos em ambientes escuros, porque a íris, ela aumenta justamente para tentar captar a pouca luminosidade que tem naquele ambiente. E, ao contrário, quando a gente está num ambiente muito iluminado, a nossa pupila ela tende a contrair, né, regulando, diminuindo, portanto, a entrada de luz no nosso olho. Tá? Então, aqui no ambiente claro demais e aqui no ambiente escuro. Ah, professora, mas a minha pupila já ficou assim quando eu fui ao oculista. Eu fui fazer um exame, né, de vista, para ver como estava a qualidade da minha visão. E aí o médico achou necessário colocar um colíriozinho. Esse colírio, ele permite a dilatação dessa pupila. Para quê? Porque em determinados casos o médico precisa observar mais detalhadamente e profundamente as partes internas do olho. E como é que ele observa isso? É através da entrada de luz no olho, que é a pupila, por isso que a pupila fica dilatada, tá bom? Lente ou cristalino, então aqui a gente tem a parte da frente do olho e aqui a gente tem a parte de dentro, né, que está dentro da nossa caixa craniana aqui, tá bom? A gente tem aqui a córnea, tá? Temos aqui a pupila, né? A íris, e aqui no centro a pupila. O cristalino é essa parte que vem logo após a entrada de luz aqui no nosso olho. A luz ela penetra, atravessa a córnea, entra pela pupila e chega até o cristalino, né? O cristalino é também chamado de lente, é uma lente transparente, fica atrás da íris, que vai modificar a sua forma para dar uma maior nitidez à visão, que a gente chama de acomodação visual. É como se a gente tivesse um binóculo. No binóculo, quando a gente vai observar um objeto distante, a gente regula a lente para poder dar o foco, né? O foco daquela imagem. O cristalino, no nosso olho, ele tem essa mesma função, tá? Aqui, o cristalino, ele tem alguns músculos aqui, tá, gente? Que ajuda a contrair e dar uma melhor, regular essa nitidez da imagem, para que eu possa observar uma imagem bem nítida, tá? Sem estar... Com o passar dos anos, né, o nosso cristalino ele vai perdendo a elasticidade e vai mudando sua forma. Isso acontece lá por volta dos 40, 50 anos. E muitas pessoas precisam de óculos para leitura de perto, né? Esse quadro, ele é chamado de presbiopia, ou vista cansada. É um defeito nos músculos do cristalino que não tem mais a capacidade de contrair para dar aquele foco da imagem. Aí a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar de perto, né? Precisa de óculos somente para a leitura, tá? E nós temos um outro quadro também, que é a perda de transparência do cristalino, né? Opacificação, ele fica opaco, tá? Isso acontece em pessoas idosas ou pode acontecer também em pessoas jovens, né? Esse processo, esse problema de visão é chamado de catarata. É quando o cristalino ele vai ficando opaco, esbranquiçado, tá? Como mostra aqui, ó. Isso acontece não só no homem, tá? Mas aqui é um olho de um cão, né? Aqui é o olho normal e aqui é o olho com a doença catarata, ó. O cristalino fica todo opaco, né? Podendo levar até a cegueira, tá? Agora vamos falar da retina, né? A retina é essa parte aqui mais amarelada, ó. É a parte realmente do fundo do olho, aqui é a parte da córnea, né? Aqui a gente tem a pupila, a íris, o cristalino, então a luz ela vai entrar por aqui, ó, vai passar o humor vítreo, vai chegar aqui na retina. A retina, gente, é quem vai ser responsável pela formação da imagem, tá? Então a luz atravessa todo esse caminho, né, da entrada da córnea, pupila, cristalino, humor vítreo e chega até a retina, né, a camada mais interna. Ela transforma os estímulos luminosos em estímulos nervosos. E esse estímulo aqui, ele vai passar através do nervo óptico e vai até o nosso cérebro, onde essa luz ela vai ser interpretada como uma imagem, tá? Temos aqui mostrando, né, esse caminho da luz. A luz está entrando aqui, eu estou observando uma letra, né? A letra A. Passa pela córnea, entra pela pupila, passa pelo cristalino, humor vítreo e vem aqui para a parte de trás, ó, que é a retina, que é responsável pela formação da imagem. Essa imagem, gente, que chega aqui na retina, observe que a letra A ela está de cabeça para baixo, estão vendo? Ó?
A imagem que chega na retina do nosso olho, ela é invertida, ela é de cabeça para baixo. E essa informação aqui, ó, ela vai através do nervo óptico para o nosso cérebro. Lá o cérebro corrige, né, faz com que ela coloque-se na posição que realmente a gente está observando, como lá no caso. E aí a gente consegue interpretar essa imagem como uma imagem normal e não uma imagem invertida. Tá? Temos aqui o nervo óptico, que é essa parte aqui, ó. Aqui é o olho, tá? E aqui é o nervo óptico. Esse nervo óptico é que vai conduzir a luz que chegou lá na retina para o cérebro, onde vai ser interpretada aquela imagem, né? E você vai poder enxergar a determinada imagem. Nós temos o córtex occipital, que é uma região do encéfalo, que vai justamente do cérebro, né? Que vai receber os impulsos nervosos, processar, corrigir a imagem que chegou lá na retina de forma invertida e vai transformar esses impulsos aí que chegaram lá com imagens, né? Aqui a gente colocou somente o caminho da luz para vocês observarem que a luz ela atravessa um percurso, né? Ela primeiro atravessa a córnea, que é aquela parte transparente que recobre a íris e a pupila, passa através da pupila, que é aquele orifíciozinho, atravessa o cristalino, atravessa toda aquela parte do olho mais volumosa, que é o humor vítreo, e chega até a retina, que através do nervo óptico leva essa imagem até o córtex occipital, que vai transformar essa luz em uma imagem, tá? A imagem formada ela é invertida em relação ao objeto, né? Quem é que corrige isso aí? É o nosso cérebro, que vai fazer a correção e vai fornecer a imagem ideal, a imagem real daquele objeto, tá? Aqui a gente colocou alguns distúrbios que vão estar relacionados à visão, né? Pode ser que vocês até tenham algum deles. A presbiopia, que é aquele que eu falei anteriormente, que é um problema que acontece nos músculos do cristalino, esse problema de visão ele é também conhecido como vista cansada, né? Acontece por volta de 40, 45, 50 anos e a pessoa tem dificuldade de focar os objetos quando esses objetos estão perto, principalmente para a leitura, né? Quando você não consegue mais ler, né? Por conta de um defeito do cristalino, que é aquela lente transparente, tá? Temos a miopia, né? A miopia é quando a pessoa tem dificuldade de distinguir objetos à distância, né? A formação da imagem, ela ocorre um pouco antes da retina. Para a imagem ser formada de forma correta, a luz, essa imagem ela tem que se formar onde? Na própria retina. A miopia não, a imagem se forma antes da retina. Na hipermetropia, a imagem se forma depois da retina, ou seja, atrás da retina. E assim a pessoa que tem a hipermetropia tem dificuldade de enxergar de perto. Todos dois, né, têm lentes divergentes e aqui lentes convergentes para fazer a correção. Então, quem tem miopia, quando o médico vai fazer com que, pedir, né, numa receita médica, o uso de óculos, tá, ou de lentes de contato, as lentes que são indicadas para a miopia são lentes divergentes, enquanto que as da hipermetropia são lentes convergentes, tá, para puxar essa imagem para frente, né, da retina, para a retina em si. Nós temos o astigmatismo. O astigmatismo é quando a pessoa, ao mesmo tempo, não dá nitidez nem de perto e nem de longe, né? É um defeito na curvatura da córnea e mais raramente do cristalino. Então pode ser um defeito tanto da córnea quanto do cristalino. O olho não é capaz de distinguir ao mesmo tempo, com a mesma nitidez, nem objetos muito próximos, nem objetos muito longes, né? Muito distantes, tá certo? Então o uso de lentes cilíndricas é aplicado no caso da pessoa que tem astigmatismo. Aqui a gente mostra, né, aqui a visão, como é que a luz chega na retina. Então, nesse primeiro caso, a gente tem aqui um olho normal. O olho normal, a luz atravessa a córnea, pupila, cristalino, humor vítreo e chega até a retina aqui, ó, em cima da retina, tá? Isso aqui é uma visão normal. A pessoa que tem a miopia, o que que acontece? A luz, ela vem, mas a imagem é formada antes de chegar na retina, ó, bem aqui. Já na hipermetropia, a imagem, a luz, ela chega, ó, e a imagem passa da retina, ela é formada bem aqui, atrás da retina. A retina é essa partezinha amarela do olho, do fundo do olho, né, que forma a imagem.
E o astigmatismo é quando a imagem se forma em diferentes posições na retina, que a pessoa nem consegue distinguir objetos muito próximos e nem muito distantes, não consegue dar o foco, né, simultâneo, tá? Então, a miopia, dificuldade de enxergar de longe, né? Hipermetropia de perto, e o astigmatismo é quando não consegue dar o foco nem para objetos próximos e nem para objetos distantes, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui, certo? Leiam com atenção, vejam esses esquemas no livro de vocês, tá? A atividade dessa aula ela vai na agenda de forma complementar. Então, a partir de hoje, já estamos no livro 3, não deixem acumular conteúdo, façam as tarefas e a gente se vê na próxima semana, tá? Então, tenham todos um bom estudo, uma boa semana e até a próxima aula. Tchau, gente.